Graça e paz nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida. E nesse momento onde nós queremos meditar um pouquinho sobre esse texto maravilhoso de Lucas 15, onde Jesus conta 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola que acabamos de ler agora, que é chamada de filho pródigo. Mas a gente podia dar um outro nome. A gente podia dizer a parábola do filho, do pai excepcional, do pai que realmente é amor. Interessante como começa o texto. Diz que Jesus estava se encontrando com publicanos e pecadores. Publicanos eram aqueles homens públicos que cobravam impostos. E pecadores, várias pessoas. Poderia ter prostitutas, meretrizes. Era, digamos assim, o povo com quem a elite não se misturava. E é por isso que os fariseus e os escribas, ou seja, os doutores da lei, os religiosos, comentam e dizem como é que ele está recebendo esse pessoal, como é que ele está se misturando, comendo com eles. Para eles isso era um absurdo. Lembro lá no Salmo 1, diz assim que a gente não deve se assentar na roda dos escarnecedores. E eles levavam muito isso a sério, dizendo o seguinte: quem não for igual a nós, não pertence a nós. Como é que Jesus está se sentando com esse povo? Os publicanos, eles cobram o imposto do nosso povo para dar para os romanos e ainda cobra mais. E essas mulheres aí, que vendem o corpo, e eles se achavam santos e justos. E então Jesus resolve contar essa história, que tem a ver exatamente com os dois, com publicanos e pecadores, prostitutas, bandidos, assassinos, e com quem se acha acima da média, quase santo, quase justo, mais perto de Deus. Então Jesus conta uma história bem simples. Um grande fazendeiro tinha 2 filhos, um mais velho e um mais novo. De repente, um dia desses, o mais novo chega e diz: ô pai, eu quero a minha parte da herança que eu vou sair de casa. O pai simplesmente podia ter dito: pode ir embora, está despejado de casa, nunca mais volte aqui, não tem nada, isso tudo é meu, e acabou. Ainda mais naquela época, sociedade patriarcal, o pai poderia ter simplesmente enxotado ele dali e acabou. O que o pai faz? Divide. Provavelmente dando a fazenda tudo para o filho mais velho, que ia ficar em casa, e a mesma quantia em dinheiro então para o filho mais novo que saiu. E diz ali que ele vai para uma terra distante, para um outro país, e aí começa a festa. Enquanto ele tem muito dinheiro, é festa em cima de festa, cheio de amigos, é o cara importante, é o riquinho que veio do exterior, de um outro país, e está cheio de gente. Só que o dinheiro acaba. E ele não está acostumado a administrar dinheiro. Ele trabalhava na casa do pai dele, que era fazendeiro. Era o pai dele quem administrava tudo. E levado pelos amigos, ele quer saber de festa, de farra. E acaba tudo. E quando acaba tudo, diz o texto bíblico que veio uma grande fome naquele país. E agora, sem dinheiro, sem ninguém, porque os amigos somem. Você não tem mais dinheiro para pagar, as coisas, sumiu todo mundo, porque não eram amigos. Eram oportunistas. É que nem hoje em dia, muito jovem tenta se enquadrar no grupo. Aí ele quer botar tatuagem, quer botar piercing, quer usar calça rasgada igual o outro, para que seja aceito. E as pessoas, tá legal, tá legal. Na verdade, ninguém gosta dele. Então ali, simplesmente porque ele se enquadrou no grupinho, nos moldes, na modinha. E muitas vezes, nesses momentos, os jovens são levados para o caminho das drogas, dos vícios, se afastam da igreja e acabam se perdendo para nunca mais voltar. E aquele jovem estava perdido. E aí arranja um emprego e olha a humilhação. O homem que empregou ele botou ele para cuidar de porcos. Esse era o pior serviço para um judeu, porque o judeu considerava o porco um animal imundo. Só que ele estava passando tanta fome que ele queria comer das alfarrobas que eles davam para os porcos. O que eram alfarrobas? É um tipo de vagem que tem naquela parte que se dá para porcos e que o ser humano, num momento de fome, também come, só que nem isso ele estava conseguindo. E aí diz o texto bíblico que ele cai em si, ou seja, ele chora amargamente, se arrepende mesmo dos seus pecados também, mas ele se arrepende muito mais do que de ter saído da casa do pai.
Porque ele disse, puxa, lá na casa do meu pai, todos os trabalhadores têm pão o dia inteiro. Eu estou comendo aqui a comida de porco. Eu vou voltar. Eu tenho certeza que meu pai vai me receber como um trabalhador. Eu vou pedir emprego para ele, para ser tratado como um trabalhador. Que é muito melhor do que isso aqui que eu estou passando, essa humilhação. E ele prepara um discurso e volta, na esperança de que o pai o receberia. E o pai o vê de longe. E aí diz o texto bíblico que o pai corre em direção a ele. E quando ele está falando, o pai já abraça ele, já beija ele. E já chama os empregados e diz, olha, arranja a melhor roupa é a do pai. Coloque a melhor roupa nele. Dê um anel para ele, que estou recebendo ele como membro da família. Ele não é trabalhador, ele é meu filho. Põe a sandália, está pé descalço, não tem nada, está todo esfarrapado. Dá um banho nele e mata o boi mais gordo, que vão fazer um churrasco, vão fazer uma festa. Porque esse meu filho estava perdido, e ali a palavra perdido, ela não está bem traduzida, porque ali a palavra perdido quer dizer destruído totalmente. Olha as condições que estava aquele garoto, que era filho de papai, rico, saiu cheio de dinheiro, todo bonitão, digamos uma carruagem, todo produzido, e agora está voltando todo esfarrapado. Por isso o pai diz, ele estava totalmente destruído, estava morto e reviveu. E aí começa a festa. Queridos irmãos e irmãs, esses eram os publicanos que Jesus estava recebendo. As prostitutas, as pessoas mal faladas, esse pessoal todo estava destruído, não tem nada. E eles estão voltando para Deus. Eu sou pai, eu preciso acolher, eu preciso abraçar, eu preciso perdoar. É em mim que eles encontram paz, que eles encontram amor. Quantas vezes a gente vê hoje em dia isso acontecer de novo? Nós recebemos a nossa herança do pai, é tudo dele. O que a gente recebe do pai? Vida, saúde, condição de pensar, de raciocinar para a gente poder trabalhar e produzir, olhos, ouvidos, perna, braço. A gente tem tempo bom, a gente tem marido, tem esposa, tem amigos, tudo é herança do pai. E aí a pergunta, o que a gente está fazendo com isso? A gente está cuidando disso ou a gente está desperdiçando pelos caminhos do mundo, como o filho pródigo que foi embora fez? Quantas pessoas abandonam a casa do pai, abandonam a igreja e simplesmente usam tudo aquilo que é do pai lá fora para curtir seus vícios, seus prazeres e nem lembram mais do pai, até o momento em que cai na miséria. E muitos naquele momento se suicidam. Aquele filho podia ter se suicidado também. Graças ao bom Deus ele acordou, caiu em si, diz o texto, ou seja, ele lembrou do pai. Mas quantos não lembram e quantos não voltam e quantos ficam perdidos para sempre? E é por isso que o pai faz a festa. E Jesus diz, quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. E é por isso que o pai fez a festa. Mas a história não termina ainda. Isso aconteceu durante o dia. De tardezinha, quando o filho mais velho, que está cuidando do campo, volta, ele pega barulho de festa, o pessoal dançando. O que é isso? A gente chega na casa, chama o cara, o que está acontecendo? Que festa é essa? Ele vem todo contente avisar, ele diz, não, teu filho, teu irmão voltou. Estava perdido, estava morto, teu pai está super alegre, mandando fazer essa festa. E aí o que acontece? Se emburra, fecha a cara e não quer nem entrar. E assim como o pai foi ao encontro do filho que tinha saído de casa, perdido tudo, o pai de novo vai ao encontro do filho que estava em casa, mas estava perdido dentro de casa. Porque não tinha amor. Estava cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de egoísmo. E logo desabafa com o pai e diz, pois teu filho, nem chama meu irmão, né? Esse teu filho gastou todo o teu dinheiro com meretriz, com festa, agora tu recebe ele com... O que é isso? Eu nunca me deu nem um cabrito para fazer uma festinha com meus amigos. E o pai diz, meu filho, tudo que é meu é teu, pode falar a hora que quiser. Tu está em casa, tu não saiu de casa, então a casa é nossa, use. A gente não sabe se o filho mais velho entrou ou não entrou.
Mas a história do filho mais velho mostra que os fariseus, os escribas estavam fazendo quando viram os publicanos, os pecadores, as pessoas sendo recebidas por Jesus. Não, esses aí não prestam. Usaram mal. Como é que Jesus está recebendo, está comendo com eles? Quantas vezes assim é assim na nossa família, na igreja? Mesmo na família. Alguém foi, se envolveu com drogas, com prostituição, com vício. Aí quando volta, o irmão, a irmã ficou olhando. Como é que meu pai está recebendo, minha mãe está recebendo? Que tem coragem de voltar para casa, que se perca lá fora. Cadê os amigos? Ele não escolheu o caminho da vida? Que se ferre lá fora. Não é assim? E na igreja? Quando alguém que se desviou, alguém que passou um tempo lá fora e quando volta, como é que a gente recebe? Um abraço, dizendo que bom que você voltou? Ou a gente diz, precisou quebrar a cara, se deu mal, ué, só vem quando tem pinheirinho, Natal. Como é que a gente recebe? Será que a gente também não é muito petulante, muito orgulhoso, muito tipo fariseu, escriba, que se acha melhor do que o outro? Na verdade, o Pai é que sempre vem e nos acolhe, estando perdido fora ou estando perdido dentro. Ele nos abraça e Ele não deixa faltar nada porque tudo é dele. Ele nos dá vida, nos dá saúde, nos dá tudo que temos e somos. E continua nos alimentando não com alfarrobas, mas com a sua santa palavra, com a água da vida, com o pão da vida, que nos dá o perdão dos pecados, que nos fortalece a fé, para resistirmos às tentações do inimigo e não sairmos de casa, e para sabermos que, em meio a todos os perigos, nós não estamos sozinhos. Ele nos segura pela mão e às vezes nos carrega no colo. E Ele garante que a gente vai chegar na morada eterna. Enquanto estamos aqui, ainda vamos passar pelas tentações do ciúme, da inveja, do ódio, do orgulho, da vontade de sair de casa, de curtir. Mas Deus continua vindo, continua nos abraçando e dizendo, amor igual ao meu não tem. Você não vai encontrar isso lá fora. Amor igual ao meu não tem. Então receba meu amor. E agora transborde este amor para os irmãos que estão dentro e os que estão fora que precisam voltar. E aqueles que nunca conheceram a casa do Pai, que precisam ser chamados. Vocês são meus filhos. Vamos fazer festa. Eu tenho em abundância, eu quero dar em abundância. Agora é preciso estarem na casa do Pai. Todos nós que somos cristãos, somos chamados a receber todo dia desse amor do Pai. Para que cheios desse amor, não julguemos, não condenemos, não fujamos, mas acolhamos. E sempre de novo, testemunhamos desse amor do Pai para aqueles que ainda vivem apenas para as algazarras de momento e estão se perdendo na vida. Eles precisam ser encontrados. E Deus espera que a gente fale desse amor, leve desse amor a todos, pecadores ou fariseus, pessoas que estão afastadas ou pessoas que se acham muito importantes porque estão em casa. Todos nós precisamos do mesmo Evangelho. No Salmo 32 que acabamos de ler, Davi disse, olha, ele que era o amigo de Deus, ele disse, enquanto eu estava escondendo os meus pecados, me colocando como rei, como importante, eu não conseguia nem dormir. Parecia que alguém estava esmagando meus ossos. Quando eu confessei meu pecado e senti o perdão de Deus, que alívio, que alívio. A vida mudou, porque a gente tem paz. Que todos nós reconheçamos sempre que somos pecadores e que precisamos desse perdão maravilhoso que Deus nos dá. Confessemos nossos pecados, busquemos o perdão e sem condenar, sem julgar, amemos a todos assim como Jesus nos ama e perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, que também são muito grandes. Às vezes nós somos como o filho mais novo, rebeldes, às vezes somos como o filho mais velho, ignorantes, orgulhosos. Que Deus modifique o nosso coração, para que possamos ser igual ao Pai, cheios de amor,
Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede o nosso entendimento humano, guarde nosso coração, nossa mente em Cristo Jesus, que é amor. É o nosso Senhor e nosso Salvador. Amém.